Bom, nós estamos nos lembrando daquilo que está escrito, de sermos pessoas guiadas pela palavra, né? Essa expressão está escrito que Jesus falou ali no momento de pressão, falou no momento de questionamento, né? No momento que ele estava ali enfrentando potestades e coisas que vinham tirá-lo do seu propósito, né? As pressões e as situações que são enviadas pelo inimigo são alinhadas ou são configuradas conforme o que o Senhor preparou para nós. A gente não vai ser provado, a gente não vai estar em situações de cheque ou em situações que a gente precise afirmar o que está escrito se aquilo não tiver muito construído para nos tirar do nosso propósito. Então, cada pessoa vai ter um lugar de provação. Cada pessoa vai ter uma área da vida que vai ser mais frequentemente visitada por este questionamento, porque isso está alinhado com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E quando Jesus fala está escrito, ele está ali também afirmando o propósito dele, porque ele está com clareza daquilo que está escrito, tendo uma convicção daquilo para o qual ele foi chamado. Então, quando nós temos clareza do que está escrito ao nosso respeito, nós também não só vencemos as adversidades, como nós geramos clareza e fincamos nossos pés nas nossas decisões, nos projetos, na gestão do tempo, onde a gente coloca atenção, onde a gente coloca os nossos recursos, nossos talentos. Então, é uma direção muito poderosa do Espírito Santo, a gente buscar isso, essa clareza, né? E nós vimos o que estava escrito a respeito da nossa família, do nosso propósito, do nosso ministério. E eu quero compartilhar com vocês o que está escrito a respeito de ser guiado pela palavra de Deus, pela voz de Deus em todas as coisas. Eu geralmente falo uma frase que é: enquanto Deus não fala comigo, eu sou uma mula empacada. Porque é uma frase, não é bíblica, né? Mas ela sintetiza muito esse sentimento que muitas vezes a gente tem dessa falta de convicção, ou de esperar por uma palavra, ou de ser movido por uma palavra. Porque a palavra de Deus, quando ela vem de encontro ao nosso coração, e ela te dá uma convicção, e ainda que as circunstâncias estejam contra, ela vai fazer você se mover no porque sim, porque está escrito. Isso é a base da minha vida, eu me movo por isso e eu vou ser levantado em convicção. E quando a palavra de Deus está ausente, a gente não se move por fé, porque fé é convicção, fé é certeza. Se a palavra de Deus está ausente, então não se mova. Então aguarde pela palavra. Então fique ali, o que o profeta Elias experimentou do ali e do aqui de Deus. Ele estava no lugar de depressão, numa caverna. O Senhor veio, o Espírito de Deus veio para ele e falou: o que você está fazendo aqui? Muitas vezes a gente está no aqui, naquele lugar que a gente não entende. Aí o Senhor fala para eles: se move para esse lugar, porque ali eu vou te mostrar. Então, pela palavra do Senhor, a gente vai sair do aqui, que é o lugar nosso de estagnação, e a gente vai se mover e ali ter a revelação do que Deus preparou para nós. Amém? E falando sobre palavra que nos movem, eu quero compartilhar o Salmo 32. E pode ser que você esteja em momento de decisões, você esteja em momento que você esteja no aqui, né? Como o profeta estava. Pode ser que você esteja buscando essa palavra para ser movido. E o Salmo 32, ele traz muito isso. Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Está escrito que quem não tem culpa atribuída e não tem hipocrisia, não está vivendo uma falsidade, vai ser muito feliz. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado.
Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Amém? Tu és meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E o texto 32:8, que é uma garantia, está escrito que quando eu trilhar esse caminho de arrependimento, de reconhecer minhas falhas, de estar em oração, está escrito, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, está escrito que nós temos a instrução garantida do Senhor. Nós temos a direção do caminho que vamos seguir. E nós temos o conselho e o cuidado de Deus. Vou até o final do capítulo, que é maravilhoso. Não sejam como o cavalo ou o burro, que por não terem entendimento, precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém? Então receba essa palavra do Salmo 32:8. Eu li todo o contexto para a gente entender que a gente chegou num lugar de arrependimento, de contrição, e nesse lugar nós vamos receber direção, nós seremos guiados pela palavra, nós seremos guiados por quem Ele é, seremos orientados em todas as decisões, amém? Quem recebe isso, coloca aqui, eu recebo isso. Eu, Priscila, especificamente, e eu recebo muito essa palavra, porque ela me encontrou nessa semana aí, me levantou, amém? E aí nós vamos orar então dentro dessa palavra, amém? Eu recebo isso, eu recebo essa direção, eu recebo a palavra de Deus me guiando, eu tendo convicção plena, mesmo se as decisões forem improváveis. Eu recebo, às vezes, ter que renunciar a alguns relacionamentos, algumas alianças, alguns contratos, algumas coisas que eu empenhei minha palavra. Eu sei que o Senhor muitas vezes coloca a gente num lugar de provação para que o nosso propósito se torne claro. Então nós vamos receber isso. Recebemos isso de sermos guiados, estarmos firmados na palavra. Amado Senhor, nessa manhã nós recebemos isso, Senhor. Recebemos Tua direção, Tua palavra, Senhor. Pai, está escrito, Senhor. Está escrito. E nós nos fundamentamos nisso, na Tua instrução, Senhor, do Salmo 32:8. Que toda nebulosidade, Senhor, tudo que não está claro, se desfaça como com um vento suave da Tua palavra, Senhor. Vem, Pai, nos levantar em nitidez, Senhor, em convicção plena, em alegria, como diz o texto. Exultem-se e alegrem-se. Nós vamos sair desse lugar do aqui, do nosso aqui, da nossa estagnação, o lugar protegido que a gente se esconde, amado. Nós vamos nos levantar para viver a Tua promessa para nós, para cumprir a Tua palavra, Senhor. Porque muito felizes são aqueles que as ofensas são perdoadas, os pecados são cobertos. Abençoados são aqueles a quem o Senhor não atribui culpa nenhuma e cujo espírito não há engano. Não há, Senhor, dia e noite, Pai. A nossa vida, a nossa energia, ficamos sem energia, ficamos depressivos, desanimados, Senhor. Mas, Pai, nós confessamos nossas falhas a Ti, Senhor. Nós, Pai, reconhecemos aquilo que nós faltamos, nossas faltas, Senhor. Confessamos diante de Ti e nos livraste, Senhor, da culpa do pecado, Senhor. Oh, Senhor, por isso nós levantamos um altar de oração na nossa vida, Senhor. Porque esse é o tempo que Tu pode ser achado. Nos ajuda a remir o tempo, porque os dias são maus. Nos ajuda a romper com todo roubador, Senhor. Tudo que vem nos desviar do nosso chamado de levantar um altar de oração na nossa geração, Pai. Que possamos entender isso, coloca no nosso coração um senso de urgência. Oh, Pai, que venhamos recusar buscar nossos próprios interesses, cuidar da nossa própria vida, Senhor. Oh, Senhor, porque nós sabemos que enchentes virão, Pai, e não nos alcançarão. Tu és o nosso lugar escondido, Senhor, como diz Salmo 32:7. Tu és, Senhor, onde nos escondemos, Pai. Oh, Senhor, nos mantém longe da angústia e nos protege com canções de louvor. Pai, porque a Tua palavra diz e está escrito em Salmo 32:8. Eu te instruirei e te ensinarei nesse caminho em que estás.
Eu te darei conselhos e os meus olhos estarão sobre você. Oh, amado Senhor, nesse caminho que os meus irmãos estão, onde eles estão agora, naquilo que eles estão fazendo, na pessoa que eles são, oh, a tua palavra está encontrando nesta manhã. A palavra, Senhor, está sendo enviada e está chegando, trazendo, liberando de todo o peso, de todo o fardo. Oh, amado Senhor, eu vejo os fardos caindo, Senhor, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Oh, amado Senhor, nessa hora, envia a tua palavra nesta manhã, Senhor, com instrução, com ensino, com educação, o lugar onde eles estão. Oh, Pai, com a palavra certa, oh, a estratégia certa. Oh, amado Senhor, segundo a tua visão, como outras versões diz, diante dos teus olhos, nas tuas vistas, segundo a tua perspectiva e não a nossa, amado Senhor. Que nós não sejamos como cavalo, mula sem entendimento, mas, Pai, levanta um povo direcionado pela tua palavra, Senhor. Porque muitas são as nossas tormentas, mas a tua graça envolve aqueles que confiam em ti. Oh, que nós possamos ser felizes em ti, Senhor, alegrarmos em ti, tu és a fonte de alegria. Oh, Senhor, todos que são retos de coração recebem força e renovo no amor do teu nome, Senhor. Amém. Oh, amado Senhor, em nome de Jesus, a nós e a nossa família, como a Silvia colocou. Coloca os meus filhos, netos, mãe queridos no teu altar. Sim, Senhor. Visita cada família, Senhor. Dá, Senhor, o caminho certo para eles. Tudo que eles têm que decidir. Se você tiver um pedido de oração específico, pode colocar aqui. Nós continuaremos em oração. Amém, amados? Que a palavra do Senhor nos fortaleça, porque está escrito que Ele vai nos instruir, nos ensinar no caminho que estamos, nos dará conselhos e os olhos dele estarão sobre nós. Amém? Então é isso, a gente se vê logo mais. Beijo, amo vocês, fiquem na paz.